Tá iniciando. Iniciou. Então, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. É um prazer recebê-los no nosso segundo encontro de ensino de ciências, que é organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da Natureza da Universidade Federal de Rondônia, do campus de Rolim de Moura. O objetivo é propagar o conhecimento científico entre professores, pesquisadores, estudantes e a comunidade em geral. E hoje nós estamos recebendo com grande satisfação o professor Dr. Nelson Antunes de Moura. Seja bem-vindo, obrigada por aceitar o convite. E ele trará a palestra Ilustração Científica, Estado da Arte e Possibilidades do Ensino. E nesse momento, a mestranda Edilene fará a apresentação do professor. Boa tarde a todos, vou apresentar o nosso convidado. É o professor Nelson Antunes de Moura. Ele possui graduação em licenciatura plena em Ciência Biológica pela Universidade Federal de Mato Grosso, mestrado em Biologia na área de Ecologia e Recursos Naturais pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, e doutorado em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal de São Carlos. Atualmente, ele é professor efetivo com dedicação exclusiva na Universidade do Estado de Mato Grosso. Ele tem experiência na área de botânica e ecologia, com ênfase em estudos sobre morfologia e ecologia vegetal e comportamento de peixes, atuando principalmente nos seguintes temas: migração, alimentação e reprodução de peixes. Atualmente, também, ele desenvolve o projeto de pesquisa sobre diversidade de peixes na bacia do Alto Guaporé e projeto de extensão sobre ilustração científica. Professor, muito obrigado, o espaço é seu, fique à vontade. Ok. Todos conseguem me ouvir bem? Sim. Ok, então quero primeiramente dar boa tarde a todos os participantes, agradecer o convite da Raquel, que em contato com o professor Eurico, né, Cabreira dos Santos, me fez o convite, né, me estendeu o convite para que a gente possa estar dialogando sobre a questão da ilustração científica, não é, relacionada ao ensino, né, ensino de ciências e biologia. Atualmente eu coordeno o curso de ciência biológica aqui no campus da Unemate de Tangará da Serra, e nós temos também um mestrado, que é ensino de biologia, o Profibio, né, da qual também eu sou docente. Né? Então, assim, muito das experiências que a gente tem na parte de ensino advém justamente de projetos, de programa de formação de professores. Né? Eu iniciei a minha carreira enquanto docente da universidade com um programa chamado Programa Parceladas, que é informação de professores em serviço. Isso já tem 20 anos. Né? De lá para cá eu tenho atuado bastante na parte do ensino, né? E essa experiência em relação à prática da ilustração científica, né, advém justamente desse contato, né, que a gente tem com as escolas, com os professores, né, e é disso que a gente vai estar tratando, né, nessa palestra de hoje. Eu gostaria de inverter um pouco o esquema, né? Eu gostaria que vocês, pelo menos alguém que quisesse falar sobre, né, falar uma rápida apresentação, assim, até para que a gente possa dialogar a respeito, né? Se vocês são acadêmicos, são professores, como é que é a atuação de vocês em relação ao ensino de ciências. Raquel, se você puder, já que a gente não se conhece muito, né? Apenas o contato via WhatsApp, né? Gostaria que você também falasse um pouquinho dessa experiência de vocês, eu que não conheço a universidade, né, de vocês. Gostaria que alguém, né, se quisesse fazer uma rápida apresentação para que a gente dê o pontapé inicial da nossa palestra. Pode ser? Raquel, você vai se apresentar? Professor. Então, eu sou a Raquel Xavier, mestranda, né, pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da Natureza, e no momento eu não estou em sala, né, a minha formação é em Ciências Biológicas, e é um prazer recebê-lo, né, eu acredito que a maioria aqui seja da área das Ciências da Natureza também. Eu vou deixar os colegas se apresentarem.
Professor, eu sou também formada em Ciências Biológicas pela Uni. No momento eu não estou em sala de aula, eu sou aluna do mestrado também. Eu trabalhava na Uni, campus de Vilhena, e hoje eu sou técnica em assuntos educacionais no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Eu já lecionei há uns 7, 8 anos atrás, no momento não estou em sala de aula. Ok, mais alguém gostaria de se apresentar? Boa tarde, eu sou Simone, sou professora aqui de Cacoal, sou professora do Estado, eu sou colega da turma da Raquel. É um prazer, professor, estar nessa palestra. Sou formada em Ciências Biológicas também. Tá, mais alguém? Boa tarde, eu sou Diana, sou mestranda da turma também da Raquel, eu sou formada em Matemática e Ciências Contábeis e ministro aula na Faculdade Farol de Rolim de Moura, disciplinas de Matemática, Ciências Contábeis. Ótimo. Então Nós temos isso, né? professores também, professor. Em sala de aula nós temos professores, outros que não são do mestrado, que são professores da rede básica, como no chat tem alguém falando que é professora, não é do mestrado, mas é professora na área de biologia. Tá, então é com vocês mesmo que, né, eu quero dialogar, né? Não é uma palestra direcionada no sentido de ensinar, né, a ilustração, mas assim, mostrar as possibilidades de ensino, né? Não só da biologia, mas ensino de ciências também, né? Do jeito que a gente vai estar mostrando mais à frente, nós também trabalhamos com os professores alfabetizadores, né, aqui do estado de Mato Grosso. E é uma experiência bem interessante, né, que a gente tem desenvolvido ao longo desses anos. Eu vou colocar, então, a minha apresentação para que a gente já possa dar início, né, à nossa palestra. Vou colocar aqui para apresentar. Todos conseguem visualizar bem? Sim. Tá. Então, assim, o tema da palestra é sobre ilustração científica, né? O estado da arte e as possibilidades de ensino. Eu já me apresentei, sou o professor Nelson, daqui da Universidade do Estado de Mato Grosso, do campus de Tangará da Serra. Tá? Então, assim, a minha formação enquanto acadêmico, né, do curso de Ciências Biológicas, foi o meu primeiro contato com, né, essa arte, né, que é a ilustração aliada ao conhecimento científico, né? Então, do jeito que a gente vai estar tratando um pouquinho mais à frente, né, a ilustração científica é a arte de você ilustrar para as ciências, né? Então, assim, não só a biologia, mas outras ciências também estão interligadas. Por exemplo, a medicina, nós temos a geologia, nós temos outras ciências também, né, da qual a ilustração científica é muito importante, né? Então, é dessa possibilidade que a gente vai estar apresentando as nossas experiências. Então, desde muito cedo, a gente né, naturalmente, a gente já começa a ilustrar, né? Assim, traços muito ainda elementares, né? Eu só fiz aqui uma ilustração para que a gente pudesse mostrar uma representação, né? Que naturalmente uma criança demonstra lá né, na sua primeira fase de vida, né? Então é comum, né? Nós encontramos, né? Né, esse gosto de ilustrar desde a mais tenra idade, né? Então, assim, as crianças adoram, a grande maioria delas, né, adoram ilustrar, adoram fazer desenhos, né? E eu tenho certeza que vocês, né, olhando né, esses rabiscos, né, você já pode remeter, né, que com muito provavelmente vocês já tiveram possibilidade de fazer, né, um desenho desse tipo, né, uma casinha, com um sol, com uma montanha, uma estrada, né? Eu imagino que a grande maioria de nós, em algum momento, já fez uma ilustração dessa natureza. E aí, né, a minha primeira pergunta é: por que será que no decorrer da nossa, né,
a gente vai crescendo, ganhando mais idade. Por que será que esse gosto de desenhar, de pintar, acaba sendo, né, diminuído, né? Por que será que a gente diminui esse prazer de poder ilustrar? Né? Logicamente, alguns desenvolvem, né, tomam gosto pela arte, né, e começa a representar, né, aquilo que ele achar de interesse. Né? Então, assim, é muito importante que nós, enquanto educadores, a gente incentive as crianças, né, a poder desenhar, né? Porque isso é uma forma de comunicação, né, que elas têm com o mundo adulto. Né? Então, nós devemos estar sempre incentivando, né, essa prática, né, que é do desenho e também da pintura. Essa aqui é né, uma representação da minha afilhada, né? Então, no Dia dos Pais, ela, né, me presenteou com esse pequeno desenho, né, feito por ela. Né? Então, na verdade, né, eu posso estar olhando aqui uma representação, né, de uma criança que comunica pelo desenho, né, mostrando, por exemplo, né, a nossa família. Eu, a minha esposa, meus 2 filhos. Né? Então, essa é uma comunicação muito importante que a gente tem que estar sempre, né, incentivando, né, que as crianças desenhem. Porque desenhar faz bem, né, para a criatividade, para o raciocínio lógico, para, enfim, né, para comunicar com nós mesmos. Né? Então, é muito importante que nós, enquanto professores, a gente incentive, né, essas crianças a poder desenhar. Tá? E aí, vou falar um pouquinho assim do meu gosto pelo desenho, e eu coloquei aqui uma imagem muito, né, parecido com o meu primeiro desenho que eu lembro. Né? Então, na minha primeira série, né, então, o meu primeiro desenho que eu fiz, que eu tive um reconhecimento por parte dos coleguinhas, da professora, foi justamente de um tucano. Né? Um tucano desenhado com lápis de cor, né? E assim, os colegas adoraram, né? Acharam muito bonito, e aí eu, né, até me espantei. Né? Então, assim, é uma arte que você já começa, né, desde, né, a sua infância. Né? Então, com o passar do tempo, eu somente ampliei o meu gosto em poder desenhar e também a pintar. Né? Então, isso foi, né, a minha primeira experiência. Então, quando eu cheguei na universidade, até então eu não sabia, né, o que era uma ilustração científica. Né? Eu desenhava bastante. Né? Eu pintava a parede, fazia desenhos em camisetas, em bandeiras, enfim, eu gostava muito da parte do desenho. Né? Então, assim, era conhecer sobre o interior, uma cidadezinha muito pequena, então todos me conheciam como, né, o desenhista, né, da cidade. Só que, né, não foi a minha escolha, né, no primeiro momento, as artes, né, a educação artística, né, assim, que era uma matéria que eu gostava demais, né, mas que eu também gostava muito da biologia. Né? Então, as ciências biológicas, né, a ciência da natureza, era uma área que eu gostava bastante. Então, eu só pude conhecer o que era a ilustração científica em um curso ministrado por essa ilustradora botânica, que é a professora Dulce Nascimento. Né? É uma ilustradora conhecida a nível mundial, né? E assim, até hoje eu tenho contato com ela, né? Que ela tem uma experiência vasta, principalmente no ambiente amazônico. Né? Ela faz excursões com ilustradores na Amazônia, que passa semanas, né? No barco, ilustrando todas as imagens, né? Que nesse trajeto eles observam. Né? Então, o meu primeiro contato com a arte da ilustração científica foi através da professora Dulce. Outra professora também que me incentivou, e eu participei, né, de um curso de formação com ela, foi a professora Carmen Fidalgo, lá em Ribeirão Preto. Né? Também eu tive essa oportunidade de poder aplicar algumas técnicas, né, que ela utiliza para a ilustração botânica. Na parte de peixes, né,
foi falado que eu trabalho bastante com a questão da ictiofauna, né, dos peixes. Desenhar peixe, ilustrar peixes também não é, né, assim, uma técnica tão simples, né? Eu vou estar falando um pouquinho a respeito das técnicas, mas eu tive um primeiro contato com o professor Pedro Salgado, que é um português, né, que tem como, né, especialidade a ilustração de peixes. Aqui nós temos, eu coloquei para que vocês possam estar observando a ilustração né, de um espécime de peixe feito por meio da técnica do nanquim, tá? Então, só para que vocês possam ter uma ideia, né, que a especialidade os ilustradores, né, uns se especializam muito mais na arte botânica, outros na arte o desenho da ilustração zoológica, né, outros, né, na ilustração médica. Então, nós temos diferentes ilustradores científicos, né, mas todos eles, né, vão ilustrar justamente para as ciências. Eu não sei se vocês conhecem, mas assim, uma figura muito conhecida, né, na arte da ilustração é a Margaret Mee. Né? Então, tem esse documentário aqui, não sei se vocês já tiveram oportunidade de assistir, né? Chama-se, então, Margaret Mee e a Flor da Lua. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer, enquanto cursista, né? Do lançamento desse documentário lá no Rio de Janeiro, né, feita pela diretora, né, que é a Maluri Martino. Né? Então, lá no Rio, né, como primeiro lançamento, eu estava entre, né, os participantes do curso, da qual nós tivemos a oportunidade de poder assistir esse documentário. Eu vou passar bem rapidamente para vocês, né, um vídeo curto de 1 minuto e pouco, né? Então, se vocês tiverem mais curiosidade para frente, vocês podem estar assistindo. Né? No próprio YouTube, a gente consegue assistir o vídeo completo. Tá? Eu vou passar bem aqui só para que a gente possa mostrar a importância, né, de você ter ilustradores que possam representar. Né? Nesse caso, ela foi uma ilustradora botânica, né, que visitou, né, o nosso país durante muito tempo, né, e ilustrou para as ciências, né, nesse caso, as ciências botânicas. Eu vou colocar aqui bem rapidamente, né, para que a gente possa compartilhar. Será que vai ter microfonia? Vamos ver se aparece o som. She moved to Brazil because she couldn't find work here. Ela antes não era artista botânica, Margaret era uma artista plástica, modernista. E as pinturas da Margaret são completamente diferentes das pinturas botânicas. Parece que ela entra dentro da planta, assim como eu acho que ela está dentro dessa floresta. A Amazônia, acho que sempre teve aquele mistério. E a grande diferença na maioria das pessoas é que ela agiu quando teve oportunidade. Tem muita gente que tem sonho que não realiza porque falta a aventura. I had to climb up top of the boat and with all my sketching materials and sit there in front of the bag waiting for it to open. It was
Tá? Então, só para mostrar para vocês, deixa eu só tirar o... então que nós temos, opa, assim, uma representante da arte botânica, né, inglesa, mas que conheceu muito bem a Amazônia brasileira. Né? Então, hoje nós temos um museu de Margaret Mead, né, onde tem abrigado todas as suas obras. Né? Ela está situada no Rio de Janeiro. Então, ela tem um acervo muito grande da arte botânica que a gente, né, poderia estar conhecendo. Né? Então, assim, hoje a gente tem os museus virtuais que nos possibilita esse conhecimento, né, da arte, né, dessa ilustradora. Tá? Então, eu só passei esse pequeno documentário para que vocês tenham conhecimento, né, de alguns artistas, né, ilustradores científicos, que a gente, né, representam bem a arte da ilustração. Tá? E uma delas é justamente a Margaret Mead. Né? Então, para quem tem curiosidade de conhecer um pouquinho da sua vida, né, da sua trajetória, até trabalhar isso com os alunos é interessante, né, porque tem muito, né, conta a vida dela de uma forma assim muito prazerosa, né, de uma pessoa que lutou em defesa da Amazônia. Né? Hoje que a gente observa, né, a Amazônia como sendo um local que deve ser, né, mudado, deve ter retirar toda a sua paisagem natural, né? Então, assim, ela foi uma lutadora no sentido de poder mostrar para o mundo a importância que tem, né, a Amazônia, tá? Aí eu tive a oportunidade de participar de 12 encontros dos ilustradores científicos do Brasil, né? Esse primeiro encontro aqui foi no Rio de Janeiro, né, no Jardim Botânico do Rio, e contou com a participação de ilustradores científicos, não só do Brasil, mas também de outros países, né, da América Latina, da Europa. Então, eu tive a oportunidade de ter um conhecimento, né, sobre as grandes figuras da ilustração científica. Né? Então, esse encontro aqui aconteceu no Rio, e esse outro, né, aconteceu em Florianópolis, né, em Santa Catarina. E aqui nós temos eu tive a oportunidade de poder apresentar 2 trabalhos, né, em forma de painéis sobre, né, a experiência nossa enquanto o ensino, né, da arte da ilustração nas escolas, né, com os professores e com os alunos. Falando um pouquinho rapidamente das técnicas, então, assim, nós podemos ter técnicas muito simples, né, do tipo decalque de uma folha, né? Ou nós podemos ter técnicas mais elaboradas, né? A pintura a óleo, por exemplo, né, já exige um domínio, né, dessa técnica um pouco maior. Né? Então, assim, o decalque de uma folha é uma forma muito simples de você ilustrar. Né? Basta que você tenha uma folha, um papel, né? Provavelmente vocês já fizeram esse tipo de prática, onde você coloca uma folha, né, sulfite, por exemplo, sobre uma folha de um vegetal, e lá você, né, esfregando tanto o lápis, né, grafite, ou pode ser o lápis de cor também, né, você tem um efeito, né, da representação né, daquela parte do vegetal. Você tem o desenho à mão livre, né? Então, essa técnica aqui precisa de uma observação mais minuciosa, né? Então, para que você possa representar de uma forma fiel aquilo que você está observando, né? Então, você pode estar utilizando dessa técnica que é um pouquinho mais apurada, porque depende da experiência né, do desenhista, no caso. Nós podemos ter a técnica do pontilhismo, né, que ao invés de você fazer traços, você faz pontilhados. Né? Então, o pontilhado, geralmente, você utiliza a caneta nanquim. Né? Então, a caneta nanquim ela é, né, própria para que você possa fazer os pontos. Né? Então, toda a sua representação, toda a sua ilustração,
advém justamente da formação das imagens por meio de pontos. Ou, né, você pode ter a técnica da pintura, né? Você faz o desenho e depois você vai estar pintando. Qual tipo de materiais que você poderia estar utilizando? Né? Então, você pode utilizar uma folha sulfite, né? Logicamente, é uma folha que não é adequada para o desenho, né? Onde você pode depois fazer a pintura, né? Porque não é um papel adequado para receber água. Né? Ou você pode estar utilizando do papel vegetal, né? Um papel canson, que é uma gramadura maior, mais grossa, né? E aí você poderia estar utilizando, né, de diferentes tipos de papéis para o seu desenho ou para a sua pintura. Sobre o lápis, nós temos lápis próprios para desenho, né? Então você tem lápis mais duros, né? Com grafite mais duro, você tem um grafite mais macio, né? Mas é a representação em preto e branco. Você pode ter o lápis de cor, que ao invés do desenho, né, em preto e branco, você já tem o desenho colorido. E você tem ainda o lápis de cor aquarelável, né? Não sei se vocês conhecem, mas é um lápis de cor onde você pode misturar com água. Né? Então, no momento que você, né, coloca o bico lá do lápis de cor aquarelável na água, ela se dissolve, né? Então ela transforma, né, a parte que né, a parte que é sólida na parte que ela se torna uma tinta. Então você pode estar pintando com lápis de cor, né, misturando com água, né? Então assim, logicamente você, né, o tipo de papel mais adequado não é, né, o papel sulfite. Você pode utilizar o papel canson, que é um papel mais grosso, né? E né, outro material também, um lápis, que você poderia estar utilizando, é a caneta nanquim, né? Existe caneta nanquim descartável, que você compra, né, lá na papelaria, e por um certo tempo você, né, obtém ela. Ou você pode ter a caneta nanquim recarregável, né, que você tem um tubinho dentro dessa caneta onde você coloca a tinta nanquim. Então, constantemente, você pode estar recarregando, né, e utilizando para o seu desenho. Tá? E sobre a tinta, né, você pode estar utilizando a tinta guache, né, a tinta aquarela. Né? Logicamente, a tinta guache é diferente da aquarela porque ela é mais opaca. Né? Já a tinta aquarela ela é muito mais desejável para a ilustração, por se tratar né, de uma tinta que ela pode estar mostrando um realce maior. Né? Ela não é opaca igual a tinta guache. Né? Então, assim, para os ilustradores mais experientes, né, se tem preferência pela tinta aquarela. Vou mostrar agora algumas imagens de oficinas que eu ministrei para professores. Essa imagem aqui é de uma oficina para professores do município de Pontes e Lacerda. Né? Eu trabalhei durante 6 anos no campus da Unemate, né, desse município, e lá eu tive a oportunidade de poder ministrar algumas oficinas, alguns cursos. Né? E nesse caso aqui foi para a escola chamado Dormerville Farias, né? E outra escola que é chamada, então, de Vale do Guaporé. Então, os professores solicitaram, né, que a gente pudesse fazer um curso formativo para eles, né? E aí, né, eles puderam estar ilustrando. Nesse caso aqui, né, as imagens mostradas pela técnica do pontilhismo, né, as folhas aqui vocês observam pela presença de pontinhos, né, nessas folhas. Como que você demonstra a questão do claro e escuro? Né? Então, assim, pela proximidade dos pontos. Tá? Então, é sempre que é bom você, nesse momento da ilustração pela técnica do pontilhismo, você utilizar uma caneta nanquim com bico fino. Tá? Então, você só tem o efeito, por exemplo, de luz e sombra, na medida que você tem pontilhados, né? E aí não são traços, são pontos mesmo, né?
que você, com pontinhos mais próximos, né, vão dar a noção de um local mais escuro, né? Então, essa tonalidade mais escura é dada justamente pela proximidade dos pontos. E aqui a gente observa, né, é um desenho feito pelos cursistas, onde demonstra justamente a região mais clara, com maior luminosidade, de uma região mais escura, né, que tem menos incidência de luz. Outras duas técnicas aqui mostradas, né, aqui é um caju, onde foi ilustrado, né, com um lápis de cor normal, né, sem ser aquarelado, e eu tenho um desenho aqui da banana utilizando a tinta guache. Tá? Então, assim, foi um curso rápido de 20 horas, mas que nós tivemos professores engajados, né, professores de ciências principalmente, engajados, né, de poder observar, né, uma parte de um vegetal, nesse caso aqui a folha, o fruto, né, e depois passar para o papel essa representação. Então, é lógico que nesses cursos a gente sempre falava sobre a questão da ilustração científica, né? Então, assim, qual é a diferença que nós temos de uma arte de ilustrar e de uma arte de ilustrar para as ciências, né? Primeiro que você, na medida que você escolhe fazer uma ilustração científica, né, é muito importante a questão da fidelidade, né? Então, assim, se você for representar uma folha, né, que essa folha seja o mais fiel possível aquilo que é, né, na realidade, né, aquele vegetal. Tá? Então, assim, as proporções, as cores, as tonalidades, né, o formato, todos são importantes, né? São aspectos importantes a serem observados, né? Isso para que se torne uma ilustração científica, né? Porque você pode ter uma ilustração belíssima, no entanto, que ela não é, né, um desenho científico. Tá? Então, todos esses conceitos foram trabalhados em sala de aula com esses professores cursistas. Nessa outra imagem aqui, eu também já essa outra escola aqui chamada Vale do Guaporé, lá no município também de Ponte Lacerda. Né? Então, eu tenho aqui a representação, né, o desenho feito com a caneta nanquim, né, mostrando os traços, os pontilhados, né, para a representação do vegetal. Né? Nesse caso aqui, uma ilustração botânica. Esse outro curso já foi lá no município de Araputanga, numa região mais a sudoeste do estado. Né? E também nós tivemos a oportunidade de trabalhar com os professores indígenas, né? Nessa parte direita aqui, nós temos a aplicação da técnica do decalque, né? Por essa professora, né? Mostrando como que se faz a ilustração por essa técnica. Né? E abaixo, né, nós temos um dos alunos indígena fazendo a representação de um peixe, né, pela técnica da observação direta. Tá? Então, assim, foi mais uma oficina, um curso, né, que nós ministramos, e aqui nessa parte, nessa foto à esquerda, né, mais a central, que nós temos o colega professor Eurico, né, que era, na época, um professor formador de um centro de formação de professores, né, chamado de Cefapro, né, que assim, são um grupo de professores que se encarregam de dar formação para outros professores, né, nesse caso aqui, professores de ciências. E aí houve esse convite, né, para que a gente pudesse estar ofertando, né, esse minicurso. Essa outra oficina aqui já foi no município de Cáceres, né, também a convite do professor Eurico, né, então nós fizemos a ilustração pela técnica do decalque, da observação direta, do desenho utilizando lápis de cor e desenho com tinta, né, a guache, né, mostrando aqui na imagem do tucano, por exemplo, foi, né, uma ilustração feita pelos cursistas, por um dos cursistas, utilizando a tinta guache, né? E nós também tivemos condições de estar trabalhando esses desenhos, essas ilustrações no computador. Né? Então, assim, né, a gente transferia, né, a imagem
digitalizado para, né, o computador. E lá eles poderiam também ter uma noção da ilustração digital, né? Então, nós tivemos essa oportunidade também, né, de trabalhar a ilustração analógica, né, e depois transferir para a linguagem computacional, né, da informática, né, transformando, então, numa ilustração digital, né? Então, a gente trabalhou essa técnica com esses professores lá do município de Cáceres. Aqui são mais imagens produzidas pelos cursistas. Né? Aqui nós já temos a representação da folha, né, de folhas, né, utilizando a técnica do decalque, né, com o desenho com lápis grafite. Né? Esse outro curso aqui já foi ofertado para professores professores da alfabetização do município de Tangará da Serra, né? Também a convite de uma das formadoras da área da alfabetização. Então, nós trabalhamos com esses professores, né? A parte da ilustração de insetos, né? Ilustração botânica também. Tá? Então, nós temos aqui, eu coloquei duas imagens, né? De uma borboleta e de um coleóptero, né? Um besouro, né? Mostrando o desenho, utilizando a caneta, o lápis de cor colorido, né? Lápis de cor, e também pela técnica do desenho, utilizando o lápis de desenho grafite. Essa outra oficina também foi ofertada para os professores de Cáceres. Aqui já só sobre ilustração de peixes. Então, eu, como trabalho com a coleta de peixes, a gente tem os peixes no formol, né? A gente coloca no formol para poder fixar. E depois a gente transfere para o álcool. Então, nós temos exemplares na nossa coleção, né, desses peixes da região. E aí nós levamos esses, né, exemplares para, né, esse curso de formação. E aí os professores, né, na verdade os participantes, eram professores da rede, né, municipal, estadual de ensino, e aí eles fizeram essa representação das imagens desses peixes. Né? Então, nós temos aqui, né, uma ilustração produzida, né, por uma das cursistas, a professora Beth, né, de um tucunaré, né, utilizando aquela técnica lá do pontilhismo. Né? Então, durante o curso, ela produziu, né, essa ilustração. Né? E aqui do lado direito, eu só coloquei a imagem real do peixinho, né? E do lado, né, direito o desenho produzido por esses cursistas. Tá? Então, assim, como que eles chegam até, né, mostrar para a gente, né, a fidelidade, né, da representação daquela imagem. Né? Então, assim, durante o curso a gente fala da importância, né, de se obedecer às proporções, né, corpóreas, anatômicas, né, dos exemplares observados. Né? Então, justamente isso, né, é importante para que seja um desenho científico. Mas ilustrações produzidas por eles, né? Então, assim, até parece à primeira vista que são desenhos feitos por alguém que já tem muita experiência na arte da representação. Né? Mas não, né? A grande maioria desses cursistas não tem o hábito, né, de ilustrar, né? Não tem o hábito do desenho, né? Mas, assim, durante o curso, eles conseguiram representar, né, muito bem os espécimes observados. Né? Então, isso é um caráter muito importante da ilustração científica, que às vezes você fala assim, eu não sei desenhar, né? Mas se você tiver uma técnica adequada, é possível que você consiga fazer essa representação. Né? Então, eu estou mostrando aqui, na verdade, um desenho produzido por eles. Né? Eles que, durante o curso de formação, conseguiram, né, chegar a esses desenhos, né, a essas ilustrações. Muitos deles chegaram no final assim, né, imaginando, né, que realmente tinha essa capacidade, né, de ilustrar de forma tão, né, legal do jeito que está mostrando aqui nas imagens.
Essa outra oficina aqui foi para os professores do município de Tangará da Serra, né, e aqui eu tenho uma representação da, né, botânica, da pintura, num papel A3, né, que é aquele papel de uma dimensão maior do que é o A4, né, mostrando que você pode fazer, né, o desenho também de uma forma mais ampliada, né. Então, nós temos uma professora aqui, né, ilustrando, né, o seu desenho, né, utilizando o computador, o DataShow, né, que facilita, por exemplo, né, o dimensionamento, né, da imagem observada, né? Então, isso também nós trabalhamos com esses professores aqui do município de Tangará da Serra. Essa outra oficina foi a convite de uma professora do curso de doutorado em educação, lá da Universidade Federal de Mato Grosso, né? Ela nos convidou, a professora que está aqui bem na parte central da imagem, né? Então, ela, né, fez um convite para que a gente pudesse ministrar, né, essa oficina para os doutorandos em educação, né, daquela instituição. E aqui eu tenho duas imagens, né, do mesmo peixinho representado por duas técnicas, né? A primeira técnica é do pontilhismo, acima, e logo abaixo o decalque, né? Então, assim, você tem a mesma, né, imagem produzida por diferentes técnicas, né? Então, a gente teve essa oportunidade de trabalhar com esses acadêmicos, né, do curso de doutorado em educação. Outras atividades que a gente fez aqui na universidade, assim, como eu sou professor de ecologia, a gente sempre vai para o campo, né? Nesse caso aqui, nessa primeira imagem, eu tenho os alunos, né, do curso de Ciências Biológicas fazendo ilustrações diretamente nessa unidade de conservação, né, que é a Estação Ecológica Serra das Araras, no município de Porto Estrela, né? Então, nós ficamos um final de semana lá, coletamos materiais, né, e aí esses materiais foram ilustrados no próprio campo, né? Então, assim, há um engajamento muito grande por parte, né, desses acadêmicos na arte de ilustrar, né? Então, assim, na medida que você ilustra, você está tendo conhecimento a respeito, né, daquele organismo, né? Ainda que seja um vegetal, né? Você precisa ter o cuidado da observação minuciosa, né, dos detalhes, que às vezes somente o professor de botânica falando sobre, né, anatomia foliar, de repente não fica tão fixado, né, em termos de aprendizagem, né? Então, na medida que ele começa a observar que tem folhas com formato diferentes, né, com espessura diferente, você tem um limbo diferenciado, então, assim, são detalhes importantes, né, que acadêmicos de biologia também precisam conhecer, né? Então, a arte da representação, a arte da ilustração tem esse poder, né, de poder estar, a gente poder ter um cuidado maior nessa parte da observação, tá? Essa outra imagem aqui à direita é uma excursão que nós fizemos lá no Rio Paraguai, no município de Cáceres, e na medida que a gente ia caminhando, né, ia navegando, a gente ia fotografando e também ilustrando, né? Aqui nesse caso aqui é a ilustração de frutos, né, dos frutos das espécies da região marginal do rio, né? Também é uma experiência muito gratificante, né, porque você tem como ilustrar, né, assim, diretamente no campo, né? Não precisa ser somente em sala de aula. Aqui já é numa sala de aula com os acadêmicos de ciências biológicas, com algumas ilustrações produzidas por eles, né? Nesse caso aqui, a gente estava estudando sobre morfologia, né, foliar, né? E aí, para falar de folhas, de folíolos, né? Se uma folha é paripenada, imparipenada, então todos esses conceitos botânicos a gente fez, né, utilizando a ilustração, né? Então, desenhar também, né, ensina muito, né, sobre, né, a biologia, né, especial. Então, não só desenhando folhas, né, mas você pode ter uma ilustração zoológica,
né? Nesse caso aqui, a ilustração de artrópodes, insetos, aracnídeos, né? Também foram desenhos produzidos por acadêmicos. Também uma ilustração zoológica, né? Só que para uns grupos diferenciados, né? Utilizando a técnica do decalque, né? Que é uma técnica muito simples, né? Você não precisa ter domínio da arte da representação, do desenho, né? Então, isso nós trabalhamos em sala de aula, né? Então, nós conseguimos, né, com que eles mostrassem, né, ilustrações bem legais. Então, representando, né, a fauna, né, de determinados grupos biológicos. Essa aqui é sobre ilustração de peixes para acadêmicos também, né, utilizando diferentes técnicas, né, o lápis de cor, a tinta guache, né, a tinta nanquim. Então, são técnicas que você poderia estar utilizando para poder ilustrar. Nesse caso aqui, específico sobre ilustração de peixes. Nesse caso, nós já temos aqui algumas ilustrações produzidas, né, por esses alunos, utilizando a caneta, o lápis de cor colorido, né, e aquarelável também, e também a tinta guache. Então, eles representaram sobre esse grupo da avifauna. Ainda sobre peixe, num encontro nosso de uma oficina ministrada para cursistas, né, de biologia, né, e aqui eles representaram também esse grupo que são os peixes. Uma das ilustrações que eu produzi naquele curso, né, pela técnica do pontilhismo, desenho de um peixe, e aí nós temos, né, a transposição didática, né? Então, assim, na medida que a gente ofertou os cursos, os minicursos, as oficinas para os professores, esses professores que participaram, eles sempre levaram, né, para a sala de aula para poder trabalhar com seus alunos, né? Então, essa transposição didática, né, a gente teve vários momentos, né, onde os professores trabalharam com os alunos em sala de aula, né, e depois a gente tinha um retorno dessas, né, dessas práticas, né, para mostrar o resultado, né? Então, aqui, por exemplo, é de uma professora do município de Pontes de Lacerda. Aqui já é um outro, né, grupo de alunos lá do 6º ano do ensino fundamental do município de Cáceres, né? Então, assim, são alunos bem pequenos ainda, mas que estão representando. Esse aqui também é do município de Cáceres, né, já ilustrando aves na parte da escola. Esta outra oficina foi para os alunos do ensino fundamental, né? Então, 2 turmas, onde nós aplicamos a técnica da triangulação, né? Que consiste de você representar o peixe, né? Obedecendo às proporções anatômicas, né? Dos exemplares, né? E eu coloquei aqui algumas das imagens produzidas por esses alunos. Essa foi uma oficina, né, dada pelo professor cursista para os alunos das fases iniciais da alfabetização, né? Então, assim, mostrando que eles também podem estar representando, né, para as ciências. Essa foi uma outra oficina, né, que eu ministrei para uma escola aqui do município de Tangará da Serra, né, onde, né, além da parte botânica, zoológica, a gente teve uma noção da ilustração, né? Nesse caso aqui, eu, né, pedi que eles desenhassem a sua própria mão, né? Então, é um desenho real, né, de uma observação direta, né? Então, assim, o aluno, a aluna, observava a sua mão, né, todos os seus detalhes e passava para o papel. Então, assim, é uma forma muito simples de a gente poder ilustrar, né, que o aluno ele vai ter a observação minuciosa, né, desses detalhes para poder representar, né? Então, assim, é uma parte introdutória, né, de uma ilustração médica, né? Então, quando a gente pega um atlas, por exemplo, né, da medicina, nós vamos observar, né, que a grande maioria das imagens são ilustrações, né? Não são fotografias,
de um corpo, de uma parte, né, humana. Na verdade, são ilustrações médicas, né, produzidas por ilustradores médicos, né, ilustradores científicos voltados para a medicina. Né? Então, isso também é um aspecto importante. Esse foi um curso mais recente que eu ministrei para a etnia, né, a indígena Umutina, no município de Barra do Bugres. Né? Então, eles fizeram a ilustração analógica, né, assim, a observação direta do espécime, do peixinho, né, passaram para o papel e depois, né, no laboratório de informática, eles puderam estar trabalhando a ilustração digital. Né? Então, assim, é um programa muito simples, a gente utiliza o próprio PowerPoint, né, para poder fazer esses desenhos digitais. Agora tem um outro pequeno vídeo que eu gostaria de mostrar para vocês, né, e a gente faz um comentário. Então, na verdade, né, quando a gente opta por fazer uma ilustração digital, nós já temos, né, programas específicos, né, para essa arte, né, da ilustração digital. Nesse caso aqui, né, meu filho que estava desenhando, né, ilustrando, utilizando o seu computador, uma mesa digitalizadora, né, então a gente observa aqui a caneta, que na verdade, né, não é uma caneta comum do jeito que nós conhecemos. Né? Na verdade, há uma transferência dos desenhos, né, da mesa digitalizadora para, né, a tela do computador. Né? Então, você pode fazer, né, todos os traços. Né? A grande vantagem é que se você errar um traço, você pode fazer, né, você pode apagar e fazer uma correção. Você pode aplicar uma cor. Se essa cor não estiver adequada, né, você pode simplesmente, né, colocar uma cor diferente. Tá? Então, a ilustração digital, eu só mostrei aqui, né? O meu filho tem 13 anos, ele já, né, desde pequeno, ele gosta, né, de desenhar, de ilustrar, e, né, eu só mostrei aqui para que vocês pudessem conhecer um pouquinho, né, da forma de trabalho, né, da ilustração. Oi, professor, boa tarde. Desculpa interromper, mas não está aparecendo. Não apareceu? Não está aparecendo as imagens. Nem agora? Eu não estou vendo aqui, não sei se alguém está Não conseguindo aparece, ver. aparece só como se fosse abrir o vídeo e uma bicicletinha, uma pessoa em uma bicicleta. Não está aparecendo mesmo, não. É porque, na verdade, deveria aparecer isso aqui. Vocês conseguem ver agora? Ainda não. Ainda não, professor. Não, né? Mas, enfim, tá? Eu só gostaria de ter mostrado esse vídeo para vocês, porque nós utilizamos muito da representação, né, de uma ilustração digital. Né? Então, assim, não é uma ilustração feita no papel, você utiliza a tela do computador, né, para poder ilustrar. Né? Eu tenho uma outra, na verdade, um outro vídeo que eu gostaria de passar, mas não vai ter como, né, eu imagino, onde eu já tenho, na verdade, Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês, mesmo que forma. Vocês conseguem ver agora ou não, né? Você mostrando, sim, bem distante, mas dá para ver. Porque na verdade isso aqui que deveria aparecer no vídeo, né, para vocês. Sim. Então, na verdade, aqui eu já tenho, esse é um curso que eu participei lá em Santa Catarina, né, em Florianópolis, de uma prática de ilustração digital feito por um ilustrador, né, científico digital, né, o Gabriel Rosa. E aí ele, né, fez para a gente lá uma demonstração de como que
essa ilustração é produzida, né, utilizando todas as ferramentas do computador, né? Então, assim, é só para gostaria de mostrar para vocês, né, para que vocês tivessem uma ideia, né, para quem não conhece, como que se faz o desenho digital, né? Então, utilizando todas as ferramentas, né? Então, ao invés de você ter um pincel, né, que você pode estar utilizando a tinta, na verdade, você só tem, né, como estar selecionando as cores e aplicando lá no seu desenho, né? Então, era só isso que eu gostaria de ter mostrado para vocês, né? Mas, infelizmente, na imagem de vocês não aparece, né? Mas, assim, é só para mostrar essa relação. Então, você pode ter uma criança de 13 anos, no caso, né, do meu filho lá, ilustrando de forma digital, né? E aqui eu tenho um ilustrador científico, né, especializado, né? E, na verdade, né, se a gente pudesse estar observando, não tem muitas diferenças, né? Então, assim, em termos de você poder ilustrar, né, basta que você tenha conhecimento, né, de como utilizar, né, as ferramentas digitais, né, que você tranquilamente você consegue representar bem, tá? Outro vídeo que eu gostaria de ter mostrado também para vocês é um pequeno documentário, né, um vídeo produzido por meio da ilustração digital, né? Então chama-se Vida de Rã na Era dos Dinossauros. Também foi um vídeo produzido por um ilustrador científico, né? E aí já mostra agora, né, assim, isso dentro da arqueologia, né? Então, assim, conhecimento sobre os dinossauros. Então, assim, como a gente não tem exemplares de como que eram os dinossauros, né? A gente vai encontrar vestígios, né? Ossos, né? Ovos, por exemplo, mas não o animal do jeito que ele era. Então, o próprio ilustrador científico que vai utilizar, né, de todo o seu conhecimento para poder representar, né, esses animais, esses organismos já extintos, né? Então, ele precisa utilizar, né, não só ter conhecimento das técnicas da ilustração digital, mas ele tem que ter conhecimento sobre a biologia, né, desses organismos, né, desses animais. Eu não sei se vai dar, né, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Não aparece, né? Não, professor, Bem não distante. aparece. Não aparece. Então acho que não vai ser possível, né, eu fazer essa demonstração. Talvez seja porque o senhor está compartilhando só uma tela. Aham. Então, às vezes é isso. Aí, quando você vai mostrar o vídeo, ele joga para outra tela. Aí, ele só está compartilhando o slide, entendeu? Aí, seria interessante Entendi. se compartilhasse, eu acho que a tela toda, se eu não me engano. Que daí apareceria, eu acho que o vídeo pra gente. Deixa eu ver se consigo. Só está mostrando a apresentação. Não, realmente, para mim também não aparece. Mas, enfim, né? Então, assim, para quem tiver curiosidade de poder... vou voltar aqui. Curiosidade de... Esse vídeo aqui está disponível lá no YouTube, né? Se vocês tiverem curiosidade de ir lá no YouTube, só digitar a vida de Rã na Era dos Dinossauros, você vai ver, né, um pequeno vídeo que, na verdade, utilizou da ilustração científica digital, né, para produzir um pequeno filme, né, mostrando como que era, né, a vida dessa rã descoberta, né, lá em Minas Gerais. E aí esse ilustrador, né, mostra para a gente, por meio, né, de uma animação, né, de como que era a vida, né, dessa rã na época dos dinossauros. Então, assim, é uma ilustração produzida, né, de forma científica, mas também tem o caráter
né, é informativo, né, educacional, inclusive. Então, assim, nós podemos ter também uma ilustração de um formato bem simples. Eu só coloquei aqui essas imagens, né, também foram ilustrações produzidas pelo meu filho, né, ele fez de forma muito rápida aqui, né, mostrando, né, a imagem de um cão, né, da figura de um cão, e aí, né, do lado aqui está o desenho na parte inicial, né, é o rascunho, né, então ele faz alguns rabiscos, né, e esse rabisco depois é transformado, né, numa linguagem que possa estar colocando as cores, né? Então, ele utilizou, né, pelo computador esse programinha aqui, né, o Medbank Paint Pro, né, que pode também utilizar um outro, chamado Krita. Né? Se for utilizar o celular, tem esse programa chamado Ibis Paint. Né? Também você consegue ilustrar. Então, para os meninos que estão muito acostumados com o uso de celulares, de computadores, se eles tiverem um pouquinho de conhecimento a respeito desse programinha, eles com certeza eles vão conseguir fazer a ilustração. Né? Então, assim, até um passatempo para eles, né? De poder estar produzindo, né, algumas ilustrações utilizando a própria ferramenta, né? Seja o computador ou seja mesmo o próprio celular. Mais desenho, né, produzido por ele, né? Os rascunhos de arte final, mais desenhos coloridos, né? Ele gosta muito dessas figuras aqui. Mais desenhos, né? Então, assim, é questão de minutos se ele consegue fazer essa representação. Então, assim, ele toma gosto, né, pela arte da ilustração, né? Então, ele utiliza muito a ilustração digital, né? Então, ele não gosta de utilizar tinta, papel, né? Então, ele faz direto no celular, no computador. Né? Então, ele já vem tomando gosto, né, por essa arte da representação. E eu, né, como pai, eu só tenho que estar incentivando ele, né, a poder produzir, né, de acordo com o seu gosto, né, a seu critério. Essa outra imagem é uma imagem real de uma serpente, né, na cabeça de uma serpente, né, onde eu também trabalhei em uma oficina aqui com os alunos. Né? Então, eu tenho uma imagem tirada lá pelo microscópio, pela lupa, na verdade, né? E essa imagem que depois é transferida para o computador. Né? Então, essa cabeça aqui do desenho foi feito diretamente no programa PowerPoint. Né? Então, você tem um recurso lá do inserir formas, e aí lá tem rabiscos, você tem caneta, então, utilizando dessas ferramentas, você consegue fazer a sua ilustração, né? Não só botânica, mas também animal. Esse foi um pequeno guia didático, né, ilustrado, que eu fiz, né, com os meus alunos para poder mostrar algumas espécies de peixes lá daquela unidade, né, chamada Serra das Araras. Né? Então, nós coletamos os peixes, né? Depois nós tiramos uma fotografia e, a partir dessa imagem fotográfica, a gente fez esses desenhos. Né? Então, a finalidade era justamente essa. Não era um desenho para ser colorido. Né? Era um desenho em preto e branco, porque, na verdade é um guia. Né? Um guia de identificação desse grupo, que são os peixes. E aí, já finalizando, só para quem tiver curiosidade, né, esse aqui é algum dos materiais que eu utilizo, né, que eu tenho, alguns livros, né, e essa primeira, por exemplo, é a ilustração botânica, né, da professora Diana Carneiro, né, que também é uma especialista na arte da ilustração botânica. Nós temos esse segundo vídeo, a ilustração botânica, né, e a ilustração zoológica, que é dessa ilustradora aqui, a Rosa Maria Alves Pereira. Mais abaixo, né, é um livro produzido por ilustradores, né, que ilustraram as espécies do cerrado. E nessa mais abaixo à direita é um outro livro, né, que também trata-se da questão de anatomia de uma ilustração, né, os bastidores da ilustração científica. Então, mostra o passo a passo, né, da produção de uma ilustração por diferentes ilustradores.
né? Então, é um livro também bem interessante, porque, né, a gente poderia estar utilizando dessa mesma sequência didática para poder trabalhar com os nossos alunos, né? De produzir pequenos desenhos, pequenas ilustrações, né? Utilizando como técnica, né, aquilo que os ilustradores já produziram. Eu tenho esses 2 livros, né, que eu produzi a partir das experiências com esses cursos, essas oficinas com alunos e professores do ensino fundamental, né? O primeiro livro chama-se Catálogo da Fauna e Flora Ilustrada, e o segundo, né, é Ilustração Científica nas Escolas. Também, né, caso alguém tenha interesse, eu posso estar disponibilizando, né, alguns exemplares, né, caso tenha interesse, né, lógico. Né? E aqui algumas referências que utilizei, né, nessa apresentação, e obrigado pela, né, presença de vocês. E eu estou aberto, né, caso vocês queiram fazer alguma pergunta ou algum comentário a respeito. Obrigada, professor Nelson, pela partilha dos seus conhecimentos. De fato, é um trabalho lindo, magnífico. Eu conheci esse trabalho em um curso de especialização em diversidade e educação inclusiva. Ele foi ofertado pela UFMT, né? Como o professor já citou, foi através do professor Eurico. E, de fato, o trabalho do senhor é muito lindo. E se pudéssemos fazer presencialmente, seria melhor ainda, né? Com certeza. Esse momento, então, é aberto para perguntas. A Simone ergueu a mão. Boa tarde, professor. Boa tarde, Simone. Um prazer, muito bom, sabe? Não imaginava que ia ser tão maravilhoso assim, fiquei impressionada. A minha filha, ela sempre me pede para eu comprar uma lousa digital, só que assim, por falta de conhecimento, né, a gente às vezes não sabe o que pedir, porque assim, tem muitos equipamentos, né? Gostaria se o senhor tivesse alguma dica para, né? Porque assim, eu vi que o seu filho ele faz no celular aqueles desenhos com os aplicativos. Uhum. Exatamente, ele instala alguns aplicativos, alguns deles, por exemplo, eu nem conheço, né? Clica, por exemplo, eu nunca trabalhei, né, com esse programinha, mas é um programa que você tem todos os recursos, né? Por exemplo, se você for utilizar o Photoshop, né, que é os desenhos científicos digitais, é muito comum os ilustradores utilizarem o Photoshop, né? Então, assim, a transferência das imagens, né, você tem um recurso bem mais avançado. Mas pelo próprio celular você já consegue, né, ter alguns programas que basicamente vai ser encontrar os mesmos recursos, né, do próprio Photoshop, né, que daria tranquilamente ele ser baixado no celular ou no computador. E a lousa digital, ela tem alguma vantagem? O senhor tem alguma dica ou, no caso, o celular supre a necessidade? Supre, né? Assim, as crianças têm muita habilidade em relação ao uso, né, da tela do celular, né? Então, assim, manualmente eles conseguem fazer rabiscos que a gente que não tem uma experiência, né? Eu estou falando assim de nós mais adultos, né? Que já não tem tanta essa facilidade, né? Então, assim, para você produzir um rabisco, né? Logicamente tem a habilidade de você poder estar produzindo, né? E as crianças, elas têm, né? E de pouco tempo, eu tenho visto meu sobrinho de 6 anos, 5 anos, né? Que ele já consegue fazer, né? Mexer no seu celular, né? E produzir algumas imagens, né? A partir, né? Assim, dessa habilidade que eles começam a desenvolver, né? Então, assim, a gente impressiona, né? Assim, com a habilidade que eles demonstram, né, no uso desses aparelhos eletrônicos. Ah, certo, professor. Obrigada, viu? De nada. Maria Luísa, fica à vontade. Boa tarde, professor Boa tarde. Nelson.
eu não acompanhei tudo, aí o senhor me perdoe, mas eu gostaria de uma explicação sobre como foram criadas essas imagens. É somente com o uso do aplicativo ou ela é feita de uma forma mais artesanal? Tá, então assim, você primeiramente, né, eu demonstrei lá no início da apresentação o desenho feito de forma analógica. Então assim, aquele desenho tradicional, onde você utiliza caneta, lápis de cor, papel, né? Então, isso você consegue ter uma imagem produzida a partir, né, de diferentes técnicas, né? Observação direta, pontilhismo, né, a pintura com diferentes tipos de tintas. E aí você pode ter um outro formato da ilustração científica, né? Que é chamada, então, ilustração científica digital. Aí você já precisa de uma ferramenta, né, própria para isso. Eu posso ter uma ferramenta, né, um programa muito simples que todos nós conhecemos, né? Imagino que é o PowerPoint, né? Então, assim, quem sabia que o PowerPoint pode ser utilizado também para poder desenhar? Né? Porque a gente utiliza o PowerPoint para fazer desenhos. Né? No entanto, nas oficinas que a gente tem trabalhado, né, então eu demonstro, assim, faço uma demonstração para que eles possam desenhar utilizando, né, o próprio programa do PowerPoint. Né? Logicamente, a pintura que você precisa, você pega do PowerPoint o desenho produzido, né? E aí você transfere para outros programas. Né? Um deles, por exemplo, já citei, que é o próprio Photoshop. Né? Então, você pega aquela sua ilustração feita no PowerPoint e transfere para o Photoshop. Né? Porque no Photoshop que você vai dar as cores, fazer, né, o colorido. Né? E aí, além do colorido, você tem outras ferramentas, né, que daria para poder inserir nesse seu desenho digital. Então, assim, os recursos que a gente tem, né, disponíveis para a ilustração digital, ela só tende a crescer, né? Então, até há poucos anos atrás, a gente não tinha essas ferramentas tão fáceis de ser adquiridas. Né? Eu, quando comecei a querer produzir, né, um desenho digital, eu tive que correr atrás, porque não existia programas, né? Assim, gratuitos que a gente poderia estar utilizando, nem pessoas para dar as formações. A gente tinha que correr atrás. Hoje não. Né? Hoje os próprios recursos do celular, do computador, do tablet, a gente já tem condições de fazer, né, esses desenhos. Né? Eu mostrei alguns desenhos produzidos de forma digital, né, que bem rapidamente, né, se consegue fazer. Né? Então, assim, incentivar isso para as nossas crianças, os nossos alunos, é uma parte muito interessante para poder ensinar conteúdo de ciências e de biologia. Né? Então, a gente sempre, né, coloca essa técnica que é importante a gente incentivar, né, os alunos, né, a estar sempre produzindo, né? Porque na medida que se produz, se conhece mais sobre, né, os assuntos ligados à ciência e biologia. Certo? Obrigada, professor. Professor Eurico, bem-vindo. Fique à vontade. Professor Eurico ergueu a mão aí. Acho que não, né? A Maria Eugênia fez um comentário no chat. Oi? Eu só queria fazer um comentário, né? O Eurico tem sido um grande parceiro nesses cursos de formação, né? Ele que durante algum tempo foi um professor formador, né, do Centro de Formação de Professores, e aí a convite dele, né, por exemplo, que a gente pôde estender, né, os nossos projetos de extensão sobre a ilustração científica, né? Então foi um parceiro muito importante, né, nesses cursos.
Não sei se o professor Nelson tem acesso ao chat, a Maria Luísa fez um comentário, né, que é uma atividade magnífica e que, na verdade, é uma quebra de paradigmas, né? Porque, de modo geral, as pessoas têm dificuldade de desenhar, né? Exatamente, né? Então, assim, o próprio Eurico, né, eu já ouvia dele falar que ele era uma negação em desenho, em desenhar. E alguma daquelas imagens dos peixes lá foi produzido por ele, né? Então, assim, a gente nem imagina, né, que se utilizar de uma forma correta, você consegue belas imagens, né, produzidas. Basta que você tenha conhecimento das técnicas. Né? Então, desde aquela mais básica, do decalque, né, até para uma ilustração mais elaborada. Então, assim, as experiências nossas têm demonstrado que isso realmente é possível. Os vídeos que o senhor apresentou, professor, eles estão disponíveis no YouTube? Teria como disponibilizar os links para a gente aqui no chat, né, para as pessoas terem acesso a esse material? O livro não está no formato digital, né? Assim, eu tenho os exemplares, né? E assim, sempre que a gente pode estar ofertando esses cursos, né, eu faço doação, né, para que tenha conhecimento, né, dessas experiências nossas, né? Então, se vocês quiserem, né, ter acesso, né, a esse material, eu posso estar enviando para vocês. Agradeço a Simone, né, pelas palavras. A Maria Luísa também, né? Assim, durante o último curso que eu ofertei foi aquele curso na comunidade indígena, Umutina, né? Foi no início do ano passado, antes da pandemia, né? Então, assim, não estava ainda restrito, né, essa oferta presencial, né? Então, eu tive, junto com uma das formadoras aqui de Tangará da Serra, nós podemos ir até lá a aldeia, né, para ofertar esses cursos para os professores indígenas e os alunos, né? Então, foi o último momento presencial que nós tivemos, né? Depois disso, né, nós não tivemos mais nenhum encontro, né, de formação para a arte da ilustração. Mas, com certeza, né, é um projeto que eu não quero parar, né? Eu quero dar continuidade, né? E aí, ofertar novos cursos, novas oficinas né, é a nossa ideia, né? Está na nossa programação. Aí depois, qualquer coisa, né? A Raquel, se você puder, né? Somente pegue o contato, né, das pessoas que estão falando que têm interesse no livro, né? Que eu posso estar disponibilizando, né? Enviando para vocês. Se alguém tiver mais alguma pergunta. Raquel, não sei se o Nelson ouviu minha pergunta, eu não ouvi ele responder. Não ouvi não, Eurico. Se puder estar reforçando para a gente. Pode, se puder repetir, professor. Ô Nelson, então, a respeito das técnicas que você está usando agora para trabalhar essa arte final aí dos desenhos, você tem algumas técnicas mais simples, assim, vamos dizer assim, porque antes a gente tinha que levar para o Paint e tal, e trabalhar, então ela era bem trabalhosa, né? Eu mesmo demorava, sei lá quanto tempo fazer uma imagem assim, simplesinha, né? Você tem assim, alguns aplicativos mais fáceis de trabalhar? Tem alguns aplicativos que são menos complicados, né? É porque, às vezes, quando a gente não tem uma certa experiência no desenho digital, a gente precisa, primeiramente, conhecer as ferramentas,
né? Então, assim, o que é uma ferramenta que você tem para poder copiar uma imagem sobre a outra, né? Porque a gente não tem esse costume, né? Imagina você, da forma analógica, você tem um desenho no papel, e aí você quer transferir esse desenho desse papel para um outro, né? Então, na verdade, se não for um papel transparente, você vai ter dificuldade, né? Ou então você utiliza, né, de uma outra estratégia, que inclusive eu já trabalhei nos cursos, você deve lembrar, né? É que você passa o lápis sobre a imagem de um lado, depois passa do outro e transfere. Então, a mesma imagem de um papel, você transfere para o outro, né? No computador, você já não tem essa dificuldade, né? Você só precisa, na verdade, conhecer as ferramentas, né? Então, você pode estar fazendo sobreposição de imagem, né? E aí você trabalha a qualquer imagem que você queira, né? Então, você seleciona, por exemplo, nessa primeira imagem, que vamos imaginar assim, como se fosse a folha de um papel. Você quer trabalhar somente o contorno, né? Aí você cria uma outra imagem. Agora não, eu não quero trabalhar só o contorno, eu quero trabalhar as cores internas, né? Noutra imagem, eu quero trabalhar a questão da textura, né? Então, assim, no computador você tem todas essas possibilidades, né? Então, assim, muito fáceis, né, de serem trabalhados. O que você precisa, na verdade, é um certo domínio sobre essas ferramentas. Então, na medida que você tem essa aprendizagem, esse conhecimento, o desenho digital acaba sendo muito mais fácil de ser produzido, né? Porque você já sabe, né, assim, quais são as ferramentas e o uso adequado delas, né? Então, você trabalha, né, no formato digital, até mais rápido para se produzir, né, do que seria do desenho analógico feito à mão, né? Então, o computador veio para acrescentar, não para substituir, né? Porque o quadro, a imagem, uma aquarela, ela assim, ainda é insubstituível, né? Mas, assim, nós temos um outro formato, que é o digital, né? Que nós podemos aprender também, né? Mas nós temos ferramentas. Cada vez mais a gente fica sabendo de um outro, né, programinha que daria para você instalar, né, que facilita, né, essa utilização. Tá? Ok. Se não temos mais perguntas, nós gostaríamos de agradecer, professor, pela sua disponibilidade, né, de estar no evento, pelos conhecimentos partilhados, né, e dizer ao senhor que o senhor é bem-vindo sempre à nossa universidade, tá? Aqueles que quiserem o livro, quiserem deixar no chat o e-mail, a gente repassa ao professor. E passamos, então, ao senhor para suas considerações finais. Certo, eu só quero agradecer o convite, falar que foi um prazer, né, estar conversando, conhecendo um pouco, né, a universidade, né, daí de Rondônia. É Rondônia mesmo, né? É Rony de Moura, né? Isso. Então foi um prazer trabalhar, né? Foi um prazer o contato com vocês, né? Então, assim, falar que a nossa universidade pode ser parceira, né? No sentido de a gente trocar experiências, né? Nós que trabalhamos com ensino de biologia, né, no curso de mestrado, nós temos também alunos com experiências para poder trabalhar, né, várias plataformas digitais, né, assim, contribuindo também com o conhecimento, né, no ensino de ciências e o ensino de biologia, né? Agradecer mais uma vez o convite, né, nos direcionado. Obrigado mesmo. Nós que agradecemos e agradecemos também a participação de todos, tá? Muito obrigada, Deus abençoe a cada um. Amém. Só lembrando que nós continuamos com a nossa programação, tá? Até sexta-feira tem várias palestras, então entrem na página do PGSN, vejam o cronograma, participem, logo mais às 18 horas teremos um colega do nosso curso, né, que estará palestrando. À noite também teremos palestras sobre solos, então
participe do nosso evento.